A noite estava fechada quando o ronco potente de um motor rasgou o silêncio das avenidas. Ricardo Almeida, empresário milionário e dono de um dos maiores conglomerados imobiliários da região, acelerava sem controle após um encontro de negócios que havia terminado mal. Estava nervoso, impaciente e cheio de arrogância. O celular iluminou o painel com uma mensagem dos sócios. Essa companhia precisa de profissionais de verdade, Ricardo. Não jogue dinheiro fora com amadores. Aquilo despertou nele uma raiva que já vinha se acumulando. Mais cedo naquele dia, ele tinha recusado uma vaga para uma moça chamada Beatriz, que apareceu pedindo uma oportunidade como designer gráfica. Por gentileza, eu realmente preciso dessa chance. Ele nem esperou que ela terminasse a frase. Aqui não damos oportunidade para quem não tem currículo sólido nem aparência profissional. Procure em outro canto. Falou com frieza e virou as costas. Beatriz saiu dali com os olhos cheios de lágrimas. Agora, ao volante, cego pela fúria, Ricardo não viu o caminhão que cruzava a pista. Aconteceu num piscar de olhos. Freada brusca, vidros explodindo, lataria se retorcendo e depois apenas o vazio negro. Ele despertou no meio de uma estrada deserta, o carro completamente destruído e o corpo preso entre os ferros. O sangue descia pelo rosto. A respiração falhava, tudo girava sem parar. Socorro! Murmurou antes de desmaiar novamente. A última coisa que seus ouvidos captaram foi uma voz feminina aflita. Vou te tirar daí, aguenta firme. O destino tinha um jeito peculiar de ser irônico. A mesma mulher que ele havia desprezado mais cedo seria a pessoa que salvaria sua vida agora. Se você está gostando dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. O cheiro de combustível queimado, fumaça densa e a chuva batendo no chão impregnavam o ambiente. Beatriz voltava para casa depois de mais um dia decepcionante, com o currículo amassado na bolsa e o peito apertado. As palavras de Ricardo ainda ecoavam na sua cabeça. Procure em outro canto. Ela soltou um suspiro longo, cansada de ser tratada como se não existisse. Foi quando avistou as luzes intermitentes ao longe, um automóvel destruído, pedaços de metal espalhados pela via e um silêncio perturbador. Meu Deus do céu! Sussurrou, parando a bicicleta. Quando se aproximou, quase não acreditou no que viu. O carro de alto padrão estava totalmente destruído, jogado para fora da rodovia. Lá dentro, um homem desmaiado, com a cabeça tombada para o lado, preso pelo cinto de segurança. Sangue, vidro, sofrimento. Ei, você está me ouvindo? Beatriz bateu no vidro com desespero. Nenhuma resposta. A adrenalina tomou conta do seu corpo. Sem hesitar, ela tirou o casaco, envolveu o braço e quebrou a janela lateral com uma pedra pesada. Os estilhaços voaram, cortando sua pele, mas ela nem sentiu. Vamos, por favor, fica comigo, ela implorava enquanto tentava liberar o cinto. Finalmente conseguiu arrastá-lo para fora. O corpo dele caiu quase inerte nos braços dela. Foi só então, sob a luz fraca de um poste distante, que ela reconheceu o rosto. Ela parou de respirar por um instante. Não é possível. Seu coração bateu forte demais. Era o mesmo homem, aquele que a humilhou naquela manhã. Ela fechou os olhos e respirou fundo, as lágrimas descendo. Você não vale o sofrimento que me causou, mas nenhuma vida deveria ser desperdiçada. E ali, de joelhos no asfalto encharcado, Beatriz tomou a decisão que transformaria tudo, salvaria a vida do homem que jamais deu valor a dela. Beatriz mal conseguia raciocinar direito. O vento gelado cortava seu rosto, a chuva piorava a cada instante e Ricardo estava inconsciente em seus braços. Alô, é urgente, ela gritou no telefone. Acidente gravíssimo na rodovia do Vale do Cedro. Mandei uma ambulância urgente. A atendente pediu que ela mantivesse a linha, mas Beatriz sabia. O tempo estava acabando e Ricardo perdia os dois. Com esforço imenso, ela ergueu o corpo pesado dele e apoiou perto da bicicleta. Fica comigo, eu te imploro, ela repetia enquanto tentava conter o sangue que escorria da testa dele com as próprias mãos. A respiração dele estava quase imperceptível. Beatriz encostou o ouvido no peito dele. O coração batia devagar demais. Meu Deus, não pode morrer, ela chorou. Com uma força que desconhecia ter, ela o apoiou na bicicleta e começou a empurrar com todas as forças, equilibrando o corpo dele com um braço.
O caminho até o bairro era longo e difícil, mas ela empurrava ofegante, as mãos tremendo, o corpo ferido. Cada metro parecia eterno, cada gota de chuva um fardo adicional. Por favor, não pode morrer, repetia como uma oração. Finalmente avistou luzes acesas. Gente, socorro urgente. 2 moradores correram para ajudar. Beatriz, meu Deus, quem é esse homem? Não sei quem é, só sei que ele precisa de socorro agora. Eles colocaram Ricardo numa caminhonete velha e seguiram em alta velocidade até o pronto-socorro mais próximo. Quando chegaram, os médicos o levaram direto para a sala de emergência. Beatriz ficou do lado de fora, completamente molhada, agonizando na espera, sem saber se o homem que despedaçou seu sonho iria sobreviver para agradecer por ela ter salvado a vida dele. As horas se arrastaram. A madrugada já clareava no horizonte. Beatriz adormeceu sentada numa cadeira desconfortável, exausta, ainda com a roupa encharcada. Foi quando uma enfermeira tocou gentilmente seu ombro. Moça, ele acordou. Mas vamos precisar da sua colaboração. Beatriz se levantou num pulo, o coração disparado. Ao entrar no quarto, encontrou Ricardo com o rosto enfaixado e o olhar vago no teto. Ele parecia frágil, totalmente diferente do homem prepotente que ela havia conhecido no escritório. Onde estou? Ele perguntou com voz fraca. A enfermeira explicou. Você sofreu um acidente muito grave, mas graças a ela, apontou para Beatriz, está vivo. Ricardo virou o rosto devagar. Os olhos dele se cruzaram, mas não havia nenhum reconhecimento. Nada. Quem é você? Ele perguntou confuso. Beatriz ficou paralisada. A enfermeira completou. O trauma pode ter causado perda de memória temporária. Ele não se lembra do que aconteceu, nem do próprio nome. Ricardo tocou a testa sentindo dores intensas. Eu não lembro de nada, nem de quem eu sou, nem de você. Beatriz sentiu uma mistura estranha de emoções, alívio e culpa, raiva e compaixão. Ela respirou fundo e respondeu com honestidade. Eu sou a pessoa que te encontrou na rodovia e que decidiu não te deixar morrer. Ricardo piscou devagar. Aquelas palavras o atingiram como um golpe. Então ele murmurou. Eu devo minha vida a você. Beatriz engoliu em seco. Ele não fazia a menor ideia da ironia brutal por trás dessas palavras. Ricardo tentou se sentar, mas o corpo não respondia. A dor era insuportável. Calma, Beatriz disse instintivamente, segurando seu ombro. Quando ele sentiu o toque dela, parou e olhou para baixo, para a mão dela segurando a dele. Era estranho. Uma sensação estranha de proteção. Você vai embora? Ele perguntou sem entender porque aquele pensamento o deixava angustiado. Beatriz ficou em silêncio por alguns instantes. A razão dizia que ela deveria desaparecer dali. Ele não merecia uma segunda oportunidade. Mas o coração, o coração. Eu posso ficar mais um pouco, respondeu. Ele sorriu levemente, um sorriso tímido, quase inocente. Obrigado. Uma pausa. Como é seu nome? Beatriz respirou fundo. Me chamo Beatriz. Ele repetiu baixinho. Beatriz, como se estivesse memorizando o nome mais importante do universo. A enfermeira se aproximou. Precisamos que alguém o acompanhe nos próximos dias. Ele pode ter episódios, crises. É perigoso ficar sozinho até a memória retornar. Ricardo olhou novamente para Beatriz. Você pode ficar comigo? A voz frágil. Quase um apelo desesperado. Ela apertou os lábios. Não sei se é uma boa ideia. O olhar dele se perdeu entristecido. Entendo, ele murmurou. O coração dela se apertou. Ela não lhe devia nada. Ele a rejeitou. Ele a fez sofrer. Mas agora ele era apenas um homem ferido, vulnerável, e ela era a única que podia ajudar. Eu fico, ela respondeu finalmente, até você se recuperar. Quando disse isso, Ricardo fechou os olhos aliviado. Ele não sabia, mas estava recebendo a maior lição da sua existência. Nos dias seguintes, Beatriz passou a acompanhar Ricardo no hospital. Ela lia para ele, ajudava na alimentação, conversava quando ele sentia medo dos lapsos de memória e até o acalmava quando acordava assustado de madrugada, sem saber onde estava. E a cada dia algo se transformava. Ele não era mais o homem frio, arrogante e distante que ela havia conhecido na empresa.
Agora ele era gentil, humano, grato, mas o passado ainda estava oculto. Certa manhã, enquanto Ricardo dormia, Beatriz saiu para pegar exames na recepção. Enquanto aguardava, 2 homens de terno entraram apressados falando alto. Estamos há 3 dias procurando o senhor Ricardo Almeida. O pai dele está desesperado. O herdeiro da Almeida Empreendimentos não pode ficar desaparecido dessa forma. Beatriz se virou devagar. Herdeiro, milionário, Almeida Empreendimentos. O homem que ela salvou era Ricardo Almeida. Seu coração congelou. Um dos seguranças abriu o tablet com a foto dele. Este é o senhor Ricardo. Qualquer informação nos avisem imediatamente. Beatriz olhou a foto. Era ele. O mesmo rosto que agora dormia no quarto 203. O mesmo que a humilhou. O mesmo que ela quase perdeu naquela noite. Ela sentiu o chão sumir. Ele é o Ricardo Almeida, murmurou para si mesma chocada. Os seguranças perguntaram se ela sabia de algo. Ela hesitou por alguns segundos, depois respondeu. Ainda não, mas se eu souber alguma coisa, aviso vocês. Beatriz correu de volta para o quarto, o coração batendo forte demais. Entrou devagar. Ricardo abriu os olhos e sorriu ao vê-la. Você voltou? Achei que não viria mais. Ela ficou imóvel. Agora ela sabia quem ele era, mas ele não sabia nem de si próprio. E Beatriz precisava tomar uma decisão que mudaria tudo, revelar a verdade ou dar a ele a chance de conhecer o mundo como um homem simples pela primeira vez. Ela respirou fundo. Ricardo, eu preciso te falar uma coisa. Ele a olhou sério. O que foi, Beatriz? Ela abriu a boca para falar, mas o coração dela disse ainda não. É sobre seus exames, ela desviou. Mas está tudo bem. Você vai se recuperar. Ricardo sorriu aliviado e Beatriz sabia. A verdade viria, mas não agora. Não enquanto ele ainda não compreendia o valor de uma vida e de um coração. Os dias passaram e a convivência gerou algo novo, algo que nenhum dos dois esperava. Ricardo ficava inquieto quando Beatriz se afastava e em paz quando ela estava por perto. Ele começou a observá-la nos pequenos detalhes. O jeito que prendia o cabelo e logo depois soltava porque incomodava. Como ela franzia o nariz quando se concentrava em algo. A forma como seus olhos brilhavam quando ela sorria. Beatriz, ele disse certa noite enquanto ela arrumava o travesseiro dele. Você sempre foi assim tão bondosa. Ela riu de leve. Não, eu só tento fazer o que é certo. Ele a encarou com mais seriedade. Eu sinto que você me conhece melhor do que eu mesmo. Beatriz desviou o olhar, engolindo uma verdade que ele não podia lembrar. Talvez eu conheça a melhor versão de você, respondeu suavemente. Ricardo pegou a mão dela com cuidado, carinho, e seus olhares se encontraram de um jeito que palavras não alcançavam. Obrigado por não ter desistido de mim. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas a consciência pesou. Ele não sabia quem tinha sido, o que tinha feito, o quanto machucou, mas ao mesmo tempo ela tinha diante de si um Ricardo totalmente diferente, humilde, vulnerável, verdadeiro. Eu não estou fazendo por obrigação, ela disse. Estou fazendo porque, se interrompeu. Ricardo sorriu. Porque o destino quis assim? Beatriz respirou fundo. O destino ou um acerto que a vida precisava fazer. Ali nasceu um novo amor, enquanto o passado aguardava para se revelar e cobrar seu preço. Era uma tarde tranquila no hospital. Ricardo estava sentado na cama, Beatriz ao lado lendo para ele. O clima era leve, quase romântico, mas de repente uma imagem atravessou a mente dele como um raio. Beatriz chorando e ele virando as costas. A voz dele fria, cortante. Procure em outro canto. Você nunca vai ter chance aqui. Ele levou a mão à cabeça, atordoado. Ricardo, Beatriz perguntou assustada. O que aconteceu? Ele ofegava, o coração disparado. Outras memórias vieram em fragmentos, reuniões luxuosas, carros importados, champanhe, mulheres interesseiras, arrogância, vaidade, indiferença. Até que uma lembrança chegou nítida como cristal. Beatriz em sua frente com currículo na mão, olhos cheios de esperança e a frase dele. Procure em outro canto. Gente como você não serve aqui. Ricardo ficou pálido. Ele arregalou os olhos para Beatriz, como se a visse pela primeira vez. Fui eu,
o desespero na voz. Fui eu quem te desprezou. Eu te humilhei, ele balbuciou devastado. Beatriz não conseguia responder. Somente o silêncio dela já era doloroso. Ele cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu fui um monstro com você. As lágrimas dele começaram a cair, coisa que talvez jamais tivesse feito antes. Beatriz tentou se aproximar, mas ele recuou. E por que você me salvou depois de tudo que eu te fiz? Beatriz engoliu a dor e respondeu com a voz tremendo. Porque nenhuma vida merece ser descartada, nem mesmo de alguém que me machucou. A culpa caiu sobre ele como um peso insuportável. O amor estava nascendo, mas o passado estava pronto para destruir tudo. Após recuperar parte da memória, Ricardo sentiu como se tivesse sido esmagado pelo peso da própria consciência. Ele não se via como um empresário de sucesso, nem como milionário, nem como um líder admirado. Ele se via apenas como o homem que feriu alguém puro. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele tirou os equipamentos médicos e deixou o hospital cambaleando, com dores pelo corpo, mas determinado a ir embora. Eu não mereço ser cuidado por ela. Não mereço nada do que tenho, repetia lutando contra as lágrimas. No portão, Beatriz o viu de longe, quase caindo. Seu coração quase parou. Ricardo. Ela correu na direção dele. Ele parou apenas quando as pernas falharam e caiu de joelhos. Me deixa ir, implorou. Eu não mereço sua bondade. Eu te tratei como lixo e você me tratou com amor. Por quê? Beatriz ajoelhou-se à frente dele, segurando seu rosto machucado com delicadeza. Porque quem você foi ontem não define quem você pode ser hoje. Ele chorava como uma criança quebrada. Você é melhor do que isso, Ricardo. Eu não sou, ele sussurrou. Eu não quero ser aquele homem de novo. Beatriz encostou a testa na dele e falou bem baixinho. Não seja. Escolha ser o homem que está aqui agora, o homem que eu conheci de verdade quando perdeu tudo. Ela o ajudou a ficar de pé, abraçou-o com força e completou. Você não está sozinho. Eu estou aqui até o fim. E naquele abraço, Ricardo entendeu. O que define o valor de um homem não é o quanto ele tem, mas quem ele escolhe se tornar. Na manhã seguinte, a porta do quarto do hospital se abriu com força. Ricardo, uma voz austera ecoou. Fernando Almeida, o pai, um homem que exalava poder e frieza, entrou acompanhado de advogados e seguranças. Ricardo recuou na cama. O pai o analisou como quem avalia um investimento perdido. Você desaparece por dias, quase morre e está sendo cuidado por quem? Ele perguntou, encarando Beatriz de cima a baixo com desdém. Beatriz permaneceu firme, mesmo com o julgamento atravessando seu peito. Ricardo, com dificuldade respondeu. Por quem salvou minha vida? Uma desconhecida, o pai rebateu. Imagine o prejuízo se você morresse. Você é a imagem da nossa empresa, Ricardo. Beatriz não se conteve. Ele é uma vida, não um produto de luxo para pôr em vitrine. O pai lançou um olhar de desprezo. Você se acha importante agora, uma garota qualquer cuidando de um Almeida? Ricardo cerrou os punhos, a culpa agora se transformando em coragem. Pai, ela é a única pessoa que ficou ao meu lado, a única. Então seu julgamento está ainda mais abalado do que pensei, o pai respondeu. Vamos para casa agora. Ele ordenou aos seguranças que pegassem Ricardo. Ricardo tentou levantar, lutando contra o próprio corpo. Eu não vou a lugar nenhum sem a Beatriz, ele gritou rouco. O pai sorriu com frieza. Você acha mesmo que ela gosta de você e não do seu sobrenome? Aquilo doeu mais do que os ferimentos. Ricardo olhou para Beatriz com medo, medo de que seu pai estivesse certo, mas Beatriz encarou de volta com firmeza e amor. Eu me importo com quem você é, não com o nome que carrega. Essa frase bateu como soco no peito do pai e cura na alma de Ricardo. A guerra estava declarada. O amor contra o orgulho, a verdade contra o poder. Depois da discussão, a sala ficou carregada. Os seguranças esperavam a ordem final do pai para arrastar Ricardo dali, mas algo mudou no olhar do milionário. Ele levantou-se com dificuldade, apoiando-se na cama. Cada passo doía, mas doía ainda mais a ideia de perder Beatriz. Pai, disse com firmeza. Eu sempre fui tudo o que você quis. O aluno perfeito, o herdeiro ideal, o empresário exemplar. Ricardo respirou fundo, encarando-o pela primeira vez com coragem.
Mas eu nunca fui quem eu queria ser. O pai estreitou os olhos irritado. E é essa garota que está te fazendo cometer essa loucura? Ricardo olhou para Beatriz e sorriu com verdade. Não, ela está me fazendo lembrar quem eu realmente sou. Beatriz ficou sem ar. As lágrimas vieram sem que pudesse evitar. Ricardo então se virou para o pai. Você pode levar minha empresa, pode me tirar o dinheiro, o sobrenome, mas não pode escolher por quem meu coração bate. Um silêncio pesado tomou a sala. O pai, tomado pelo orgulho, decretou com frieza. Está bem, faça o que quiser, mas saiba, a partir de agora não é mais um Almeida. Ele saiu batendo a porta. Os seguranças o seguiram. Beatriz correu até Ricardo, segurou-o antes que ele desabasse. Ele a abraçou com força, como se o mundo pudesse cair e aquela fosse a única certeza. Ricardo, você fez isso? Por mim? Ela perguntou sem acreditar. Ele sussurrou contra o peito dela. Eu fiz isso por nós. E ali no quarto de hospital, o homem que sempre teve tudo perdeu a fortuna para finalmente encontrar o amor. Ricardo deixou o hospital alguns dias depois, com Beatriz ao seu lado, sem seguranças, sem luxo, sem sobrenome poderoso. Apenas ele, pela primeira vez sendo quem realmente queria ser. Eles foram morar provisoriamente num pequeno apartamento alugado no bairro dela, simples, aconchegante. Ali, Ricardo aprendeu algo que o dinheiro nunca ensinou. Que felicidade mora no que parece pequeno, mas é gigantesco para o coração. Beatriz o ajudou a recuperar a memória por completo. Ele se lembrava agora de tudo, inclusive do homem que tinha sido. E por isso, uma noite ele tomou coragem. Beatriz, eu passei tanto tempo acreditando que preço e valor eram a mesma coisa. Mas você me mostrou que o que vale de verdade não tem etiqueta. Ela sorriu, os olhos brilhando como nunca. Ele se ajoelhou com uma caixinha simples nas mãos. Obrigado por salvar minha vida, não apenas da morte, mas da pior morte de todas, a de viver sem amor. Beatriz, você aceita casar comigo? Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. Sim, Ricardo, eu aceito. Os dois se abraçaram forte, como quem finalmente encontrou casa em outro peito. E alguns dias depois, o pai de Ricardo o procurou. Arrependido, disse que nunca viu o filho tão vivo, tão humano e que tinha orgulho dele. Ricardo perdoou, mas respondeu com firmeza. Eu mudei para sempre. Agora eu escolho a vida que quero viver. Eles voltaram ao comando da empresa, mas Beatriz virou o coração dos projetos sociais que financiavam ajuda a pessoas simples, como ela um dia foi. Porque o amor fez com que o milionário entendesse. Riqueza de verdade não está no bolso. Está nos braços de quem cuida de você no pior dia. Comenta aqui o amor verdadeiro salva. Deixa seu like se essa história tocou seu coração. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.